Boa tarde a todos, obrigado pela vossa presença. É sempre gratificante para um editor estar numa sala em que se sente que há um conjunto de pessoas que estão motivadas para a apresentação daquele livro. Queria começar por agradecer à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, da pessoa da Sra. Vereadora Manuela Ralha. Queria, obviamente, agradecer ao Museu do Neorrealismo, na figura do seu diretor, do seu Dr. David Santos, amigo de há uns anos, a esta parte, uma figura, uma pessoa que eu tanto aprecio e cujo trabalho tão importante tem sido para o país, nas suas diversas valências, tanto aqui no Museu do Neorrealismo, como enquanto também o seu trabalho que desenvolveu na Direção-Geral de Património Cultural. Dizer que é uma honra para a editora Caleidoscópio, sob a sua chancela Orô, que é a chancela que a editora criou para a área da literatura, poder editar ou reeditar. Não é uma reedição, uma vez que a primeira edição não foi da Caleidoscópio, portanto esta funciona para efeitos legais como primeira edição. Este magnífico livro de contos que foi, ao qual foi atribuído o prémio Alves Redolde na variante de contos em 2017, teve uma primeira edição muitíssimo bonita entretanto o nosso colega editor parou a sua atividade editorial e era uma pena este livro não estar disponível ao público, assim como outros trabalhos que o nosso querido autor, o Carlos Alves, quem agora cabe agradecer também o facto de nos ter entregado este seu trabalho, estes seus contos, que de facto são textos magníficos, que dá prazer ler, nos quais também nos reencontramos. E por isso agradecer-lhe o facto de nos ter entregue este seu trabalho, e espero que agora em breve venham os outros. Queria obviamente também agradecer à Sílvia Teixeira, que nos irá ler 2 dos contos, Sílvia Teixeira, que é uma ilustre atriz e que hoje fez o favor de estar presente e de nos premiar com a leitura de 2 dos textos que estão presentes no livro. Enfim, muito obrigado por terem vindo, muito obrigado pela vossa presença, muito obrigado, Carlos, muito obrigado, David, muito obrigado, Senhora Vereadora, muito obrigado uma vez mais a todos. Obrigado. Bom, chego à atriz Sílvia Teixeira para ler o primeiro texto, Reflexo. Boa tarde. I am not what I am, William Shakespeare, Otelo. Francamente não me lembro de ti. Talvez tenhas perdido peso ou tenhas gasto em preocupações. Agora toda a gente investe numa beleza gourmet, fazendo do corpo um templo magro, adorando um credo de estética gangster, carregando nos piercings, tatuagens, com anagramas retalhados um pouco por todo lado, unhas e rabos Kardashians, apatetando de abdômen murcho em carreiros de formigas obesas à beira-mar, descompensando pela forma como Vesúvios a expelir lava gordurosa. Felizmente recordo-me das coisas importantes. Mal acordei, pus a música a tocar. Um par de baladas sangrentas antigas de Nick Cave, com verdades indisputáveis. Tomei logo os medicamentos para o coração, seguindo as indicações do médico, como se na caixa se garantisse: cuidado, perigo de explosão. À tarde fui à Cinemateca ver The Misfits, de John Huston. Às vezes confundo com o John Ford e ele acaba com a pala no olho direito. Com a Marilyn Monroe, que me lembrava de ter lido, que ia estar em cartaz. Como vês, lembro-me da maioria das coisas.
Mas francamente não me lembro de ti. Talvez em certa ocasião o tempo te tenha retribuído as diretas com olheiras fundas ou te tenha calhado alguma coisa daquelas que nos martirizam para sempre. Talvez fosse o tipo que está sempre na última fila e que passa despercebido ou que nunca fala, que tem aquela cara que se confunde. Mas isso não, porque no máximo me equivocaria com alguém e não é isso que sucede. Francamente não me lembro de ti. Parece que quanto mais me esforço, mais longe estou de o conseguir. Como quando a gente se tenta lembrar de uma palavra que está mesmo ali na ponta da língua e se escapa para uma periferia inacessível. Mais penso, mais perplexo fico com a minha incapacidade. Olho para ti, mas nada. Não me leves a mal, mas o teu nariz é igual a tantos outros narizes que tenho conhecido. Mesmo se pode dizer da tua testa, que é uma testa como tantas outras. Os olhos são bonitos, admito, mas também não é por aí. As orelhas não se parecem com nada. E o mesmo acontece com o cabelo. Ando indeciso se devo pintar o meu para disfarçar os brancos, que é farto e com um brilho próprio, mas que não serve de grande ajuda. A boca. Bem, a boca parece que a conheço de algum lado. Esses lábios, mas... não. Francamente não me lembro de ti. Talvez consiga alguma coisa com aquelas perguntas habituais de primeiro encontro, do tipo... Então, o que é que fazes? Vejo muito aqui, hein? Gostas disto e daquilo? Saber se estudaste. Agora ninguém liga às humanidades, os gregos já só são berço para juros elevados e desemprego, e a Europa não quer saber de... Perdoem-me o grego. Gnoti sauton. Conheces a ti próprio. Já só se preocupa com a sua dívida soberana. Se és supersticioso e tens um número da sorte. Se partilhamos alguma tia solteirona ou temos alegrias em comum. Gostas de ver o José Rodrigues dos Santos a apresentar o telejornal? E de dormir nu? Também não ligas ao Game of Thrones? Achas que os The Smiths alguma vez vão voltar a tocar juntos? E o que é que achas da música de Mark Kozelek e de Nick Drake? Também te comoves quando ouves Crowd Surf Off a Cliff de Emily Haines and Soft Skeleton? Os teus pais ainda são vivos? As pessoas da tua família são todas altas, assim como tu? Já estiveste no MoMA? Quando lá fui, meti conversa com uma rapariga que tinha uma sacola preta de pano com letras brancas que diziam Now you may dance. Convidei-o para jantar brincando com a frase I've always depended on the kindness of strangers, do A Streetcar Named Desire, que a divertiu. Depois desse jantar nunca mais a vi. Já passeaste nos canais de Amsterdão ou em Venice Beach, em Los Angeles, e juraste ter-te cruzado com Jim Morrison? Não sei se gostas de Herberto Helder, Philip Roth ou da escrita automática dos Beatniks. Sabes que prefiro leite magro e ainda não sei se quando morrer quer ser cremado. Vamos tentar encontrar amigos em comuns. Estou a tentar procurar-te no Facebook e googlar-te. Mas isso fica para depois, porque agora olhar diretamente para ti não me ocorre nada. Francamente não me lembro de ti. Tens família? Tiveste casos? O que está mais fundo em ti? Gostava de conhecer os teus segredos, falarmos de sexo, das mulheres que amamos. Talvez estejas muito mudado, como quando somos crianças e voltamos à escola depois das férias grandes e toda a gente diz que temos um pulo. É mesmo embaraçoso. Sinto-me a corar. Estou a corar, não estou? Essa barba hipster também não ajuda. Houve uma altura em que, por questões de trabalho, fazia a barba todos os dias. Se calhar de antes não a tinhas. É isso, tenho que te imaginar sem barba. Deixa ver. Vou olhar com o máximo de atenção. E depois fecho os olhos, elimino a barba como se fizesse elite. Agora, zás! Bolas, nem assim. Francamente não me lembro de ti. Será que algum dia fomos amigos? Daqueles inseparáveis que terminam as frases um do outro? Ou tivemos alguma coisa que nos separou ao ponto de não ter memória de ti? Francamente não me lembro de ti. Mas nem toda a gente é VIP, nem anda a saltar de reality show em reality show para ser reconhecido por toda a gente. Há coisas mais importantes do que a fama, como aqueles médicos sem fronteiras que só querem ajudar gente em dificuldades, ou outras pessoas que são capazes de salvar anónimos, de labaredas infernais com risco da própria vida. Isso sim, é importante. E não fantochar o moonwalk do Michael Jackson e postar tudo na net para conquistar o máximo de likes e chegar ao pináculo do viral. Eu
bem provável que sejas um desses heróis ignorados, o que me faz sentir ainda pior. Não que eu tenha muitos amigos na internet, com vídeos virais do conhecimento geral, porque para mais sou daqueles que gosta de estar cara a cara com as pessoas. Mas francamente, não me lembro de ti. Estava capaz de entrar numa daquelas argumentações do até que ponto é que se conhece alguém? Isso é só conversa. Estou convencido que deve ser por causa da idade, que não me lembro de ti. Primeiro foram os dores nas costas, depois a tensão alta e agora... Talvez andássemos em círculos, em sentidos inversos e só agora nos cruzámos novamente. Ou estivesse escondido onde ninguém te pudesse encontrar. Talvez tenhas saído da minha vida à pressa para embarcar numa história de amor. E se assim foi, fico feliz por ti. Ou um daqueles empreendedores sempre em trânsito no mercado global. Na rádio estão a alertar para os perigos das temperaturas elevadas com o patrocínio de uma marca de whisky. Mas eu nem sei se gostas de ir à praia ou se bebes. A minha vizinha é uma cigarra incontinente de consciência refilona que reclama como uma pitonisa maldizente e diz que o tempo está todo mudado. Apesar das alterações climáticas, já se preparou para as exigências da praia com um sortido de sumos de detox que apanhou em promoção que antecedeu a dourada do Atlântico. Parece que estou a ver na sua beleza extrovertida habitual, de mamas alcofadas em Woman's Secret que eu vejo no estendal, de glúteos roliços às pregas e fio dental escancarado para o oceano. Francamente, não me lembro de ti. Talvez tenhas mudado muito. Não acredito que as pessoas sejam capazes disso, mas já estive muito enganada em relação a outras coisas. Já não sei. Ultimamente parece que cada vez tenho mais dúvidas. As certezas sempre dariam algumas seguranças, mas o que é que eu posso fazer? Já nem sobram ídolos de infância para dar algum alento. Há dias em que preciso do Lou Reed a cantar. And the colored girls go dum, durum, 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 durum. E tu aí calado. Também dizem que já fui mais alegre, não sei dizer. Às vezes é da educação. Tenho uma amiga que adora brincar e nisso parece que sai à mãe. Há quem lhe dê para dormir, que é uma ótima forma de fugir às chatices. Francamente não me lembro de ti. Como raio a nossa vida chega a um ponto em que já não nos lembramos das pessoas? Deve haver quem vá à bruxa por menos, como também há quem minta em tudo. Mas eu sou muito racional. Sou mais do tipo de tirar sangue, fazer análise à urina ou um ataque para encontrar respostas do que preenchimentos vazios e existenciais com pistas do tarô ou horóscopos das revistas de cor-de-rosa penduradas no quiosque da minha rua, que já deu um segundo e um terceiro prémios em semanas de jackpot. O dono diz que eu conheço os vencedores, mas eu acho que é só paleio para me impingir raspadinhas. Para azar dele, acho que para sair alguma coisa é preciso ser uma fé inflexível. E eu não sou a pessoa certa para isso. Francamente, eu não me lembro de ti. Não sei se segues algum campeonato e tens craques favoritos ou uma equipa de que és adepto. Se alguma vez estiveste apaixonado, se és o romântico ou um pinga-amor entesado. Gostava de saber se gostas de atividades de ar livre. Se posso confiar em ti, conhecer as tuas grandes declarações acerca do mundo e da vida. Se tiveste uma boa infância e como ultrapassaste a adolescência, os homens são putos até mais tarde. Se tiraste as amígdalas ou sofreste dos adenoides, se és madrugador ou notívago, se tens filhos, se és um pai ausente ou presente. Francamente não me lembro de ti. Até já tenho os olhos a arder de tanto olhar para ti, fixo, no espelho à minha frente, sem pestanejar, mas nada. Obrigado, Sílvia. Passo a palavra agora ao autor, Carlos Alves. Uma vez mais, bem-vindo. Muito obrigado, David. Pronto, se não sabiam ao que vinham, é para isto. Pronto, é o que temos para oferecer. São estes contos. Agradecer ao David ter a amabilidade de nos receber aqui nesta tarde. Mais do que o anfitrião, é um grande amigo, alguém que eu admiro também muito, e estar aqui para mim é uma grande honra. É caso para dizer que tudo começou aqui também em Vila Franca, com o Prémio Alves Jadol, e é por isso que simbolicamente quisemos voltar aqui para esta nova edição de um projeto que é, no fundo, esta coletânea de contos que são as Vozes de Burro. Agradecer ao Jorge, que entretanto também se cruzou na minha vida e que teve a amabilidade e a ousadia de acreditar que era uma boa ideia.
numa altura que nem eu sabia se era uma boa ideia. Agradecer-lhe a ele e à Caleidoscópio por toda esta capacidade de ver neste projeto algo que fosse interessante para o mundo editorial, que é caracterizado um bocadinho por outras coisas mais light, mais vendáveis do que propriamente autores que não são muito conhecidos, e agradeço-lhe essa coragem também que tem para apostar no projeto e em mim e em projetos futuros que ansiamos os dois também fazer. Uma palavra também de grande agradecimento à Manuela, à senhora vereadora, peço desculpa, que é uma querida amiga que já conheço há muitos anos e que temos feito também um percurso em diferentes áreas e que se vão cruzando a miúdos, e é para mim também motivo de grande regozijo estar aqui a ser recebido por ela. Muito obrigado, senhora vereadora. Muito obrigado, Manuela, por estares aqui também nesta tarde. E depois a todos vós que tiraram um bocadinho das vossas vidas para estarem aqui presentes para a apresentação de algo que é importante para mim, que é a escrita. Quando olham para nós, veem sempre várias coisas, não é? E nós somos muitas coisas, todos temos muitas facetas. No meu caso, professor durante muitos anos, político, e a escrita não é algo óbvio para identificar em mim, e é algo que tem estado mais num segundo plano, embora seja um exercício diário, porque a verdade é que escrevo todos os dias, e desde há muito tempo. Até há pouco tempo atrás também era um bom leitor, infelizmente agora já não tenho tempo para ser tão bom leitor como era no passado, porque a escrita também está sempre ligada à leitura, mas é isso que no fundo está aqui refletido nestes contos. A minha dúvida era se ainda valia a pena ter essa possibilidade de uma nova edição, e deixar também aqui, ele não está cá, mas também uma palavra de reconhecimento pela editora anterior, pela Cláudia Borning, que mais do que uma editora também era um conjunto de amigos, mas a vida segue percursos diferentes, nomeadamente familiares, e no caso dessa editora houve isso, mas não houve aqui nenhum rompimento, nenhuma ruptura, as amizades permaneceram, seguimos só caminhos diferentes, e nesse caminho surgiu a Caleidoscópio. Os contos, a Sílvia, com aquela voz magnífica que ela tem e que eleva o texto a uma qualidade que ele não merece, já ilustrou aqui um bocadinho do que no fundo podem encontrar nesta coletânea. São os temas, e a atualidade permanece aí, são os temas que me são caros, que são algumas injustiças, algumas histórias simples do cotidiano que de alguma maneira me interessam e que exigem uma perspicácia e uma atenção que às vezes o ritmo da vida também não nos permite, e o exercício da escrita para mim também é um exercício de concentração e de atenção e disponibilidade para os outros, e a minha escrita, se tem alguma característica que seja pessoal, é dar atenção ao outro e às histórias simples, às coisas simples que para mim são muito relevantes e que depois eu levo, do ponto de vista da criatividade e do exercício daquilo que é o artifício da escrita, a uma história. E é isso que, em termos de ficção, me dá prazer, e que, a ter algum jeito, é aí que ele se pode eventualmente revelar. Porque são histórias simples, como digo, mas que são histórias que nos permitem, ou a mim pelo menos me permite, e acaba por ser inicialmente um exercício que é meu e que depois é partilhado pela edição ou pela partilha e pela distribuição por amigos, de comover. E acho que hoje em dia temos pouco essa capacidade de empatia. Falamos muito em empatia, falamos muito em inclusão, mas acabam por ser um bocadinho palavras vazias e para apresentarem discursos políticos ou outros, mas temos pouco essa capacidade de nos conseguirmos, no limite, rever no espelho que reflete a nossa imagem e que nós próprios já não nos reconhecemos nele, que é isso que este conto trata. E penso, sem querer ser arrogante ou pretencioso, que é algo
uma vez ou outra na vida, todos nós nos reconhecemos nessa incapacidade de sermos sugados por aquilo que é uma vida demasiado rápida, com demasiados estímulos, com demasiadas responsabilidades, em que chegamos a um ponto que já nem sequer nos reconhecemos a nós próprios. E é essa linha que estes contos têm, e essa capacidade de eu me comover com situações do cotidiano, que depois obviamente são ficcionadas, mas que têm uma base, a maior parte das vezes, pela observação das circunstâncias, do enquadramento cotidiano que está à minha volta, e que depois eu transfiro para um exercício literário, sem um tipo de pretensão a escritor. Aliás, do que eu estou a ver aqui, há aqui vários escritores. Estou aqui a ver a nossa Presidente da Assembleia Municipal da Rua dos Vinhos, que essa sim é uma escritora, o Jorge da Cunha também, a Ana Cristina também. Eu serei o menos desqualificado para escritor nesta sala, portanto acaba por ser quase um ato de coragem estar aqui a apresentar um livro, porque não me revejo nessa vertente de escritor. Sou alguém que gosta de escrever, que é uma coisa completamente diferente. Nem tenho pretensões a escritor, mas alguém para quem essa atividade é importante, é definidora, até de autodescoberta, provavelmente. E é isso que está aqui. A primeira pergunta foi se ainda valia a pena, se os textos eram atuais. Este texto que a Sílvia leu ainda remete para o problema das dívidas soberanas, como perceberam, portanto já tem alguns anos. Mas pensámos que sim, que valia a pena, que os temas continuam atuais, que estando datados em alguns pormenores, a mensagem não se perdeu, e foi isso que teve subjacente a esta decisão de metermos mãos à obra e fazer esta publicação pela Caleidoscópio. São tudo projetos muito pessoais. O projeto anterior, na edição anterior, é de uma artista de Vila Franca à capa, a Alex, que teve essa gentileza também de colaborar nessa altura. Portanto, isto é tudo muito pessoal, é tudo muito filigrânico, muito pensado ao pormenor. Acabam por ser mais do que um objeto, mais do que um livro, um ato de amor por quem faz, quer pela minha parte, que sou o autor, que é pelas editoras que eu tenho vindo a trabalhar, a Cláudia Morning e agora a Caleidoscópio, porque as minhas relações de trabalho são sempre baseadas numa relação de confiança, de estima e admiração. E é por isso que eu aceitei este desafio também da Caleidoscópio, porque acho que é uma editora que tem a dimensão e a qualidade que eu procuro. Depois dizer o que é dizer obrigado. Dizer obrigado, que é uma palavra que não se utiliza muito, mas que eu não me canso de dizer, porque tudo isto nasce também como atos de generosidade e de relacionamento fraterno. Tenho aqui todas estas caras que tiraram a sua tarde para estar aqui a apoiar-me, e este projeto, isso é muito reconfortante, e é isso que me dá alento para estas atividades todas, e nomeadamente esta que é a faceta provavelmente menos conhecida da minha vida, porque é a qual eu também tenho mais parcimónia, porque é uma área com grandes nomes em Portugal, que eu admiro muito, que são os meus ídolos, e depois ter a ousadia da publicação, quando hoje em dia se publica tudo e as coisas não têm qualidade, tem esse sentido de autocrítica e essa pergunta angustiante que é se vale a pena. Se vale a pena. E isso esteve subjacente também a este. É claro que o Prémio Alves Redol também me deu aqui alguma coragem, e depois ter o Miguel Real a fazer essa crítica, que é alguém que sabe muito de literatura, também me deu essa capacidade de acreditar. Mas agradecer a todos os que têm estado nesta viagem, a começar por uma grande senhora, que é a minha mulher, que tem a capacidade de ter e continuar a andar nesta autêntica montanha russa que é a minha vida. E que já percebeu há muito tempo que nunca vai parar e que vai sempre acelerar e que não tem paragens, e ela tem tido essa capacidade, e eu queria deixar aqui publicamente esse agradecimento, e obviamente às minhas filhas, que são a nossa melhor produção. A nossa melhor produção não é a literária, são elas que estão aqui completamente embaraçadas e arrependidas de terem vindo. Mas queria-vos agradecer muito. Eu pensei muito, para ser sincero, não pensei muito, porque a última vez que falei sobre este livro eu trouxe um longo discurso, provavelmente maçador, que li com muita comoção, muita emoção, até porque cada palavra tinha sido pensada e sentida quando estava a redigir, mas agora resolvi, como vocês estão a ver, resolvi não fazer o mesmo, não cometer o mesmo erro.
Porque a verdade é que o tempo que medeia são 7, 8 anos, dependendo se marca o prémio, se marca a publicação. E em 7, 8 anos, nomeadamente vocês, e nós que estamos aqui em cima também, de certeza absoluta que não somos os mesmos. Portanto, eu agora já não acredito em discursos longos. E já não acredito em coisas muito metodicamente pensadas e acredito mais, fruto da idade, que ainda não é muita. Os cabelos brancos são enganadores. Mas mais na espontaneidade e naquilo que se sente e essa emoção que se põe nas coisas do que propriamente em discursos muito refletidos e raciocinados. Mas estava tentado, peço desculpa Sílvia, isto não estava combinado, é o problema do direto, em eu próprio cometer a ousadia de ler aquilo que no fundo foi a reflexão que eu fiz para se valia a pena voltar a publicar. No fundo é um convite trágico, porque eu vou-vos mostrar os bastidores da minha cabeça e isso pode ser assustador, como devem calcular. Bastante obrigado por concordarem, Sílvia, muito obrigado por esse voto de confiança. E eu chamei a este texto que quero agora partilhar convosco, e se começarem a ficar muito maçados, digam já chega, e eu corto. E chamei-lhe precisamente algo que motivou essa hesitação, que é riscos de voltar ao sítio onde se foi feliz. Que era precisamente essa a minha dúvida, se devia voltar a um sítio onde eu fui feliz, nomeadamente com a publicação, que na altura foi motivo de grande alegria para mim e toda esta aposta que foi feita em mim. Mas pronto, vou partilhar e se ficarem amassados, façam-me um sinal que eu percebo. Portanto, o texto chama-se Riscos de voltar ao sítio onde se foi feliz. Sílvia, expectativas baixas, que eu não tenho essa capacidade. Passaram anos desde a primeira edição da coletânea de contos Vozes de Burro, abril de 2018. Uma ponte entre margens, sob a qual muita água e alguma espuma dos dias foi cruzada. Qual embarque em aventuras, apostas e ilusões, aproveitando as marés benfazejas atraiçoadas a miúdo por tempestades desleais que deram em naufrágios. Os pés acabaram marcados pelo restolho dos trajetos calcorreados, os cabelos brancos a crescerem por impulso próprio, replicando palidamente um Einstein desgrenhado, e algumas amnésias convenientes, funcionando como pense rápido para estancar hemorragias psicológicas. Para início de conversa, convém começar de antemão pelo balanço necessário para perceber se vale a pena voltar ao lugar onde se foi feliz. Que é, como quem diz, caminhar para a porta de entrada para esta segunda edição pela editora Caleidoscópio, a quem agradeço a oportunidade e voto de confiança sob a chancela ao ouro para a área da literatura. O rescaldo das nodas negras, os joelhos esfolados, aspirar a peneirar sempre ouro puro da infância e juventude são agora imagem desfocada no retrovisor. Memórias enovoadas de um período em que a nossa mãe estava sempre perfeita, quando para ir a sítios bastava ter boas notas, depois ter dinheiro e finalmente agenda. Filhos a crescer desenfreados, a companheira que é uma princesa a quem se deve a obrigação de tratar como uma rainha, a fazer o que torna pelo desgaste irmãos mais novos os mais velhos, consciente quanto ao que fica para trás adormecido, não é esquecido. Fugindo a 7 pés do passatempo best-seller de suspirar por quem se podia ter sido, com a ilusão de fazer as regras. Colecionando pérolas de sabedoria úteis, em caso do whisky ser barato, pedir sempre com gelo para diluir a falta de qualidade. Metáfora para tanta coisa, mais o voltar a fumar, atar pontas soltas de algum azar dos tavras que se vai acumulando e já não convencido que se passa pela vida como se fosse uma festa contínua em que se acaba inebriado a beber champanhe. Até porque as épocas supostamente gloriosas já desapareceram no túnel do tempo. Afinal sou outro, sem o querer, mas é o possível. Sem nunca chegar aos calcanhares do desejado, resignado de que isso vai com o tempo, quando vai. Uma folha limpa, em tempos longínquos em branco, com mais mundo e a paixão de sempre. Intuição versus experiência acumulada, sem saldo resto zero, apesar de, embora racionais, nem sempre mandamos na nossa cabeça em plano de fundo. Gerindo os que falam do que não sabem e imaginam o que não é, porque uma coisa é o que os outros pensam e falam de cor, e a outra é que nós vivemos e somos. Muitas pessoas enriqueceram o universo das relações, do qual estalou o verniz por diversas ocasiões, mais vezes secou impoluto, felizmente. Desde aí, nomes entraram e saíram deste somatório do que agora se faz resumo. Mais os que se fecharam em copas e os que surpreenderam positivamente, com e sem rede. Houve ciclos que se fecharam, outros que se encetaram, bluffs, flops, desafios e deslizes em lista de espera e conta corrente. Foi preciso arranjar força para prosseguir e não desistir. Um harmónio
que se foi abrindo e fechando com celebrações, aniversários e lutos. Um autorrádio tocando estados de alma, preocupações, desajustes, injustiças e desilusões, numa viagem por territórios, ora familiares, ora desconhecidos, com uma banda sonora escolhida, na maioria das vezes, à revelia do próprio. A oferecer melodias com ares de quem não se trata mal, dando conta das contradições resignadas que se acumularam na coluna, sinuosamente vertical, que com custo próprio continua íntegra. Um itinerário com destino, sem possibilidade de pré-reserva, nem calendarização rígida, uma vida sem horário, mesmo com breve semelhança a algo parecido com felicidade em algumas circunstâncias. Condicionada pelo que nasce connosco e o que se acrescenta, os anos de esforço a entrarem na contagem e a enrugarem o corpo, aparentemente bem-sucedido. Apesar de a gente não ser a cara sorridente que mostra, embora às vezes quem vê caras também ocasionalmente veja, apesar da raridade, corações. Mas consciente, alertado pelas bocas sábias do povo, da importância de fazer pela vida. Ele que vai dizendo para a nossa vergonha proativa, queixa-te e não faças nada. Como acertando novamente acrescenta, vamos à vida que a morte é descanso. Mais o trendy, o nem sempre politicamente correto, os ossos do ofício, os paninhos quentes, gatos por lebre, em contraponto com a loiça a partir. Também preguiças, correrias e lutas com imbróglios mais fortes que nós. Vitórias, derrotas e empates técnicos. Calma e espírito revolto. Aprendizagens e coisas que já se sabiam. Um olhar que vai agora, noutras direções, despontou. Um dia a dia, com nova pontuação, a marcar um ritmo diferente, tendo como corolário um ponto de situação mais à frente do que na altura da anterior edição. Umas vezes indo a direito, outras em círculos labirínticos, passando por gerir as várias versões das situações. Igualmente fúrias e apaziguamentos, factos, mentiras e meias-verdades, críticas e elogios em desequilíbrio, lembretes importantes para não baixar a guarda. Apesar de se acreditarem menos e desconfiarem mais, de pés atrás, permanece o entusiasmo e a vontade interminável de querer comer o mundo e de estar apaixonado pela vida. Curioso dos 7 costados, como um cão que late, sem razão aparente, para lhe abrirem a porta, como se só quisesse confirmar que o mundo continua lá fora. Porque mesmo a vela, quando derrete, continua a encantar-nos com a sua luz e às vezes até é capaz de nos hipnotizar. E não olha para o lado quem quer ir em frente, mesmo que haja sempre alguém que, de papo cheio, nos mede e o diabo esteja sempre nos detalhes. Devemos voltar ao sítio onde fomos felizes? Sim. Perigos, ele ter mudado de lugar, estar afastado num tempo sem possibilidade de regresso, de a lembrança que serve de bússola apontar para um norte inexistente. O risco, no entanto, pode ser comparável com ficar eternamente à espera do momento certo, ou caminhar cautelosamente, por medo, pelo passeio, sem sair da berma e arriscar a avenida principal. Sim, devemos revisitar o sítio onde já fomos felizes. Vozes de burro, bem, os lugares alteraram-se, inundados por leite derramado, os lugareiros passaram a povoados irreconhecíveis, os cheiros são outros, as pessoas mudaram, bem haja aos que contribuíram, aos que permaneceram e aos que agora se incluem, mas as histórias continuam a valer a pena. Dizem, acredito eu, os outros lerem o que escrevemos devia ser feito na nossa presença para vermos a reação e confirmarmos o interesse. Como quando cozinhamos para alguém que prova à nossa frente e no fim nos diz, mesmo mentindo, estava magnífico. A primeira edição de Vozes de Burro ficou para trás, mal dei conta dos anos a passar, sem disponibilidade para velar o passado ou com inspiração a disco riscado. Venha a segunda edição, até já, amanhã é outro dia. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito bem, Carlos. Muitos parabéns, uma vez mais. Muito obrigado. Eu ainda, antes de passar à Sílvia, desafiava-te, e antes de passarmos também a algum comentário do auditório, como é tradição nesta casa, que dissesse algo sobre as novidades desta segunda edição, porque há algumas novidades. Isso não foi referido concretamente por ti nem pelo Jorge, e portanto lanço-te o desafio ainda antes de passarmos à Sílvia. Falares um pouco o que é que o leitor tem nesta segunda edição que não tinha na primeira. Bem, para já tem um tratamento gráfico completamente diferenciado, que já é da responsabilidade da Caleidoscópio, e acho que fizeram um excelente trabalho, acho que está um trabalho magnífico. Depois, do ponto de vista da revisão, também foi feita uma revisão atualizada.
Há este texto, que foi, no fundo, aquilo que eu acabei de fazer, este descritivo, que foi, no fundo, o enquadramento que levou a esta edição e que acaba por ser aqui esse referencial para este repensar sobre os textos e fazer essa avaliação e esse balanço, se valeria a pena, no fundo, voltar a publicá-los, e que depois ficou aqui publicado também. E há também um prefácio escrito pelo Dr. João Soares, que também se inclui aqui nesta nova edição. E estas são, assim, as características e as adendas a esta nova edição, agora atual. Não sei se o Jorge quer acrescentar alguma coisa também, mas penso que é isto. Não, basicamente creio que é isso, exatamente. Fazer, digamos assim, aqui o texto do Miguel Real já lá está. O texto do Miguel Real já lá estava. E mantivemos. Esse já existia na primeira edição. Muito bem. Então agora chamo-me Silvia Teixeira para o segundo texto. Vozes de Burro. Vozes de Burro. Alice acordou com o nariz sibilando no assobio rarefeito, com a impaciência das tíbias adivinhando mudança de tempo. O silêncio da casa, antes ameaçado pela excitação da filha Joana, a mostrar, orgulhosa, os desenhos com balões coloridos acabados de fazer, que parecem espermatozoides, e os relatos do Benfica do falecido, perde-se por culpa dos palavrões dos vizinhos. Sacudiu as gelhas do edredão, de dupla face, virado para as cores de inverno, e prometeu o fim das tréguas à umidade de refastelada nos cantos do quarto. Acercou-se do micro-ondas para requentar a pasteurização meio gorda que partilha com os gatos, com a fertilidade esterilizada que a obrigam a prejudicar-se devido à incapacidade que tem de fazer mal aos animais, obrigando-a a comprar ração de marcas inacessíveis. Alice depende do temperamento deles para a salvarem da solidão, da mesma maneira que depende dos santos para a salvarem da danação eterna, embora reconheça existirem ainda assim melhores candidatos para as labaredas finais. Os gatos são rebeldes e aventureiros, como os românticos ingleses que ocupam a periferia do topo sul do T0, assumando-se de varandas imaginárias em quadros pendurados, sem critério, desengonçados e com esquadrias obtusas encaixilhados em plástico made in China, reclamando da contrafação asiática, enquanto enfeitam a parede salobra. Alice, cuja honestidade a obrigou a nunca mexer em nada de ninguém, expressão sua, vai-se equilibrando entre as contas que se acumulam e a reforma magra com cortes reservados pelo novo programa do governo. Vai vencendo as vertigens do abismo orçamental doméstico, comprometido pela necessidade premente de paracetamol, da medicação para a asma, hipertensão e colesterol e o preço dos peitos de frango e lombos de pescada congelada do mini-mercado da Dona Olga. O único luxo de Alice é oferecer-se todos os fins de tarde uma coisa doce, aproveitando para debater com as amigas, entre Camomilas e Lúcias Lima, as exigências de produtividade que vêm do estrangeiro, para o peixeiro da crise e os cheiros que se acumulam na escada do prédio, apesar da insistência com a senhoria para expulsar os autores, que, como pagam mais que ela, ficam com direitos superiores aos das rendas antigas. As amigas responsáveis pela caridade do bairro ouvem-na com semblantes sabedoras, enquanto vão comparando as recomendações para a escolha do lar, reclamando visitas para as amigas já institucionalizadas, fazendo derivar o estado de saúde da qualidade do sangue, que nas gerações mais novas fica aquém do de antigamente, de uma época em que nem sequer havia mais do que 2 canais televisivos, quanto mais efeitos de estufa. Há anos que lhe custa adormecer. Para vencer a insónia, Alice entrega-se a um zapping interrompido a espaços pelo nervosismo da bexiga. O sono costuma chegar, mais ou menos a seguir à publicidade da TV Shop do robô de cozinha nórdico. Por altura do anúncio das facas de cozinha, a tempera vitalícia que vem acompanhadas de um livro de receitas gratuito para os primeiros 20 interessados que telefonarem a encomendar a pechincha. De manhã mal acorda, põe logo a descongelar ou uns peitos de frango ou uns lombos de pescada, ótimos para o seu estômago de pisco, e vai imediatamente arranjar-se. As horas correm, inevitavelmente para o atraso. As gravações do programa da manhã, onde ela é figurante, começam cedo e ela tem de apanhar 2 autocarros para lá chegar, por isso não se pode atrasar. Põe um vestido colorido, escolhido véspera, pinta-se para disfarçar a carne ferrugenta, perfuma-se e prende preventivamente a placa enxaguada. Bebe as posologias do médico da caixa que lhe garantem um futuro rente ao espetável e antes de sair obstipa uma última vez as rugas a pó de arroz, olhando para o espelho com os olhos de quem já foi jovem, alisando com os dedos umedecidos as sobrancelhas em acentuação aguda e grave.
As amigas com pescoços de pele de lagarto chamam-lhe velha gaiteira quando a vem assim toda arranjada. Fazem-na sentir como os pombos da praça comendo as migalhas que lhes deixam por caridade. Mas ela desvaloriza e diz que são vozes de burro e garante que a apresentadora lhe disse que o programa não passa sem o seu sorriso magnífico e que só a escolheram porque tem um ar jovem e forças para enfrentar o que tiver de ser. Um destes dias ainda arranja coragem para dizer à apresentadora que a vê noutro canal quando ela era mais nova, enquanto espera pelo sono. Alice chega aos estúdios com o ar à conta nos pulmões e o coração a saltar, lembra-se das amigas que lhe dizem para ter atenção à idade que tem, mas convence que são vozes burro e anima-se. No estúdio, Alice senta-se, sempre no mesmo sítio, e a apresentadora diz-lhe bom dia, quando passa por si com educação profissional que ela confunde com admiração e amizade, antes de começar o programa. Hoje, a meio da emissão, a apresentadora olhou para o público e dirigiu-se de microfone na mão a Alice, como se a tivesse preferido a si. Queria saber a sua opinião sobre o novo galã da novela do canal, que acabou de estrear. Apesar dela ser do tempo em que as opiniões reservavam apenas para os maridos e para as pessoas com estudos. Alice, que apanhou 2 autocarros lotados para alistar, com os privilégios do passe social, com o ar ainda à conta e o coração a tremer, hesita. Alice, que sempre só teve olhos para o falecido, olha para a apresentadora que viu durante a noite numa reposição de uma estação da concorrência e questiona-se se deixou os peitos de frango a descongelar para fazer quando chegasse. Vem-lhe à cabeça os balões em forma de espermatozoide da filha Joana, a quem parece que ainda foi ontem que via convalescer do corte das amígdalas, fortalecendo o restabelecimento à custa de pernas de pau do mini-mercado da Dona Olga. E os gatos pré-rafaelitas Rossetti, Millet, Hunt e Brown. Ou melhor, Castanho, Francisca, Atrevido e Riscado, como quem partilha um caldo pasteurizado meio gordo pela manhã. Interroga-se por instantes se deve ou não aceitar a idade como lhe aconselham as amigas. Ela que não gosta que elas a tratem como as pessoas com mobilidade reduzida. Espera que a apresentadora termine de repetir a pergunta e responde depois de se lembrar que voltou atrás quando já ia a sair para tirar os lomos de pescada do congelador, embora lhe pareça agora que lhe iriam saber melhor os peitos de frango. Alice, que ninguém pode acusar de desonestidade, olha para a amiga apresentadora e responde com o seu melhor sorriso, com hálito afixador, recusando a idade que tem. Prefiro a novela do Canal 1.